primeiro dos institutos que nós veremos nesse tópico do julgamento conforme o estado do processo vou pegar aqui desde o capítulo 10. Vamos ver de pouquinho em pouquinho, tá? Olha lá. Desde o capítulo 10. Do julgamento conforme o estado do processo, seção primeira, da extinção do processo. Como eu já lhes disse, a terminologia é horrível. Vamos desprezar a terminologia. Mas também vamos desprezar nem tanto, é assim que o código chama. Quando os senhores ouvirem por aí dizer 354 da extinção do processo, né, já saiba pelo menos de ligar o nome à pessoa. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2º e 3º, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, 485, 487, 2 e 3, pode dizer respeito a apenas uma parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Vamos devagar. Olha só. Vamos começar pelo caput, ok? O caput faz menção expressa na parte final, vamos lá, caso em que o juiz proferirá sentença. O juiz proferirá sentença. Os senhores se lembram, nós estudamos aqui, que a sentença está definida no artigo 203, parágrafo 1º do CPC. E a sentença, ela contém uma dupla perspectiva, né? Ela tem uma análise, em primeiro lugar, de conteúdo, 485, 487, mais um critério topográfico. Ou seja, sentença está no 203, parágrafo 1º. Sentença é o conteúdo decisório, né? É o provimento decisório que é proferido no final do processo. É a decisão final do processo. É a decisão que tem a aptidão de encerrar, de extinguir o processo. 354 caput. E aí ele faz menção ali em cima ao 485 e ao 487. Vamos ver um por um. Nós não estudamos as sentenças ainda, mas fizemos uma mínima referência aqui, tá? As sentenças, elas se classificam de algumas formas distintas. Uma das formas de se classificar a sentença é quanto à análise do mérito. E a sentença pode analisar o mérito ou não analisar o mérito. Resolver o mérito ou não resolver o mérito. O mérito, os senhores se lembram, é o pedido principal do processo, né? Então o camarada vai a juízo pedindo a paternidade. O mérito é o julgamento da paternidade, definir se é ou se não é pai. O camarada vai a juízo e pede 100 mil reais. O mérito é saber se o réu deve ou não deve 100 mil reais. Então o mérito é o julgamento do pedido principal do processo. Ok? Isso é o mérito. Então a sentença pode deixar de analisar o mérito. Essas são as sentenças. A sentença, vou botar no singular, terminativa, que está prevista no artigo 485. A sentença terminativa é aquela que não analisa o mérito. Que ela tem esse nome de terminativa, porque ela termina o processo sem resolver o mérito. Ela termina sem definir a questão. Sentença terminativa. Ela não analisa o mérito. Por quê? Porque ela reconhece um vício processual. E é um vício processual insanável. Ou um vício processual insanável, ou um vício processual sanável que o juiz tentou corrigir e a parte não fez por onde. Não corrigiu. E se mostrou no processo insanável. Não se teve como corrigir. Então, a sentença terminativa é aquela que impede a análise do mérito, aquela na qual o juiz não pôde analisar o mérito, porque antes do mérito houve um vício processual. Os senhores se lembram que, condições da ação, mais pressupostos processuais, depois avança ao mérito. Então, se houver algum vício associado às condições da ação, aos pressupostos processuais lato sensu, o juiz não avança ao mérito. O juiz coloca fim antes, na etapa processual.
um vício processual, artigo 485. Nós já até mencionamos essa hipótese, porque o 485, ele começa logo lá no primeiro inciso, no indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial é uma sentença terminativa, que começa lá, que se dá logo lá no começo do processo, nós já estudamos aqui. Então vejam que essas hipóteses do 354, que faz menção ao 485, não é que elas ocorram apenas e tão exclusivamente aqui. É a mesma lógica do saneamento, que o Código faz menção em várias passagens. Aqui o que o Código está chamando é o seguinte: Excelência, veja, por favor, se não tem um vício insanável, porque se tem um vício insanável, não vamos prosseguir com o processo indevidamente. Se tem um vício insanável que você já tinha que ter percebido lá atrás, logo, pelo amor de Deus, já era para ter percebido. Então, quanto antes, melhor. Se tem um vício insanável que acabou de se manifestar, reconheça logo. Porque o que nós não queremos é continuar com esse processo indevidamente. Então, essa menção do 354 ao 485 se dá pelo reconhecimento de vício insanável. O juiz, reconhecendo o vício insanável, vai colocar fim ao processo. Sentença terminativa. Isso não acontece apenas aqui, em qualquer momento do processo. E o Código faz menção também ao 487, incisos 2º e 3º. E eu lhes dizia que são duas formas de se classificar a sentença quanto ao mérito. Além da sentença terminativa, nós temos também a sentença definitiva. Espera aí que eu estava em caps lock. Sentença definitiva. A sentença definitiva, ela está no artigo 487. Esse que aparece aí para os senhores. A sentença definitiva tem esse nome porque ela resolve o mérito. Então, ela não se limita a terminar o processo, para acabar. Ela define o processo. Ela define o mérito. Então, ela tem uma definição da causa. Sentença definitiva, que traz uma definição da questão jurídica, resolvendo o mérito. Aí vejam o que o 487 nos diz. Eu não trouxe o 485 porque são várias hipóteses, tá? E em compensação eu trago o 487 porque são 3 hipóteses. Olha aqui, o 487. Haverá resolução de mérito, sentença definitiva, quando o juiz, inciso 1º, vejam que o inciso 1º não está no 354. Quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Esqueça esse. Porque o 487, inciso 1º, será o fundamento dos outros institutos, do 355 e do 356, que nós veremos a seguir. Deixa o 487 de fora. O 354, ele faz menção expressa ao 487, inciso 2º e 3º. Trazendo aqui no chat, porque já subiu ali para vocês não perderem. Então, 487, inciso 2º. Haverá resolução de mérito quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Então, 487, inciso 2º, que o 354 que estamos estudando faz menção, é o reconhecimento de decadência ou prescrição. A mesma observação que eu fiz quanto aos vícios insanáveis, eu faço aqui quanto à prescrição e decadência. Não é esse o único momento no qual o juiz pode reconhecer prescrição e decadência. Na verdade, qualquer momento daqui para trás, o juiz já poderia ter se manifestado sobre ter reconhecido a prescrição e decadência. Por quê? Porque a prescrição e decadência são fenômenos que se manifestam antes da petição inicial. Prescrição e decadência fulminam a pretensão do autor. E a pretensão do autor são que justificam a petição inicial. Então, se prescreveu, o autor não poderia ter dado início à petição inicial. É um prazo que se interpõe entre o surgimento do direito e a ida a juízo. Se ele extrapolou esse prazo, prescreveu ou decaiu de acordo com a natureza do direito. Então, quando começou o processo,
Quando o juiz recebeu a petição inicial, ele já poderia ter percebido isso. Aliás, nós estudamos isso aqui. Nós vimos lá no artigo 332, parágrafo 1º, que a prescrição em decadência é uma das hipóteses de julgamento liminar de improcedência. Lembra o julgamento liminar de improcedência que nós estudamos junto com o indeferimento da petição inicial? Nós diferenciamos, olha, o indeferimento da petição inicial tem um vício processual. Não julga o mérito. 485, inciso 1º. No julgamento liminar de improcedência, tem julgamento de mérito. Forma coisa julgada material. É no 487. 332. Aí eu falei assim, ó, cuidado com 332. Porque as hipóteses do 332, nos incisos todos, vai dizer lá, quando o pedido contrariar. E os incisos todos fazem menção a pronunciamentos vinculatórios, que os senhores verão em processo civil 3. E fizemos uma mínima explicação ali. Mas eu falei, cuidado com o parágrafo 1º. Porque o parágrafo 1º do 332 prevê algo mais ou menos assim, ó. O juiz também poderá reconhecer, vou pegar lá. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então, na verdade, ele pode, deve verificar desde o começo. Imagina, o processo demora 20 anos. Depois de 20 anos, o juiz sentencia assim, julga o extinto processo, julgando o mérito, o autor não tem razão, porque o direito está prescrito. O réu ganhou, mas o réu fica puto com razão, né? Pô, eu tô aqui 20 anos nesse processo, atuando, me estressando, gastando dinheiro com advogado. E agora, 20 anos depois, você vem afirmar o que você podia ter dito logo no primeiro dia que estava prescrito? Porque prescrição não é um fenômeno que se manifesta após o processo. É um fenômeno que se manifestou antes do processo. É isso que eu quero que os senhores percebam. Então, o juiz pode se manifestar durante todo o curso do processo. Ele pode se manifestar aqui no 354 caput? Pode, também. Mas poderia ter se manifestado no 332, parágrafo 1º, como pode se manifestar em qualquer momento do processo. Aliás, prescrição e decadência é uma questão de ordem pública ou uma objeção. Tá? Pois bem, esse aí é o 487, inciso 2º. E o 487, inciso 3º, olha, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido, a transação e a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. O 487, inciso 3º, é genericamente chamado como autocomposição. Então, no 487, inciso 3º, o juiz apenas homologa a autocomposição que as partes chegaram. O juiz apenas homologa a autocomposição que as partes chegaram. Seja por submissão do interesse de uma parte à outra, né? Que é o que acontece nos extremos, a linha A e a linha C. Na linha A, o réu reconhece que tudo que o autor pediu tem razão. Na linha C, o autor renuncia tudo a favor do réu, não cobra nada. E na linha B é meio a meio, transação, as partes transacionam, cada um cede um pouquinho. Qualquer que seja a modalidade, tem autocomposição, o juiz vai homologar, isso é resolução de mérito. As partes podem realizar autocomposição a qualquer momento do processo. Sempre que isso acontecer, o juiz vai homologar. E aqui, se isso acontecer nesse momento, o juiz homologa. Ok? Então, esse é o 354. O 354, por fim, portanto, ele se relaciona, ele combina, ele deve ser combinado com os artigos 485, 487, inciso 2º, e 487, inciso 3º. O 485, estou tentando dar uma... São os vícios processuais. Não. Peraí, galera. Pronto.
Acho que vai. 487, inciso 2º, prescrição, decadência. Inciso 3º, autocomposição. Adiantou nada. Tive o maior trabalho para ficar bonitinho para vocês. Ficou horrível. Vou tentar de novo. Artigo 354 deve ser combinado com o 485. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Acho que agora melhorou. 354, então, deve ser combinado com 485. O juiz vai colocar fim pelo reconhecimento de um vício processual insanável. 487, inciso 2º, vai resolver o mérito pela prescrição e decadência. 487, inciso 3º, autocomposição. Ok? E vejam que lá no começo, vou trazer aqui o caput do 354 de novo, faz-se menção à prolação de uma sentença. O juiz proferirá sentença. É isso aí mesmo. Ok? Agora, é possível, como consta do parágrafo único desse artigo 354, que o conteúdo dessa decisão se refira não a todo o processo, mas a uma parcela do processo. A decisão a que se refere o caput, qual decisão a que se refere o caput? Bom, vou pegar aqui de novo. Artigo 354 combina com 485, 4872 e 4873. Pode fazer menção, pode dizer respeito não a todo o processo, mas uma parcela do processo. Exemplo de vício processual que está no 487, coisa julgada. Você imagina que a parte foi a juízo, pediu dano material e dano moral. O juiz reconhece a coisa julgada quanto ao pedido de dano moral. Você já pediu dano moral quanto a essa hipótese, já perdeu. Reconheço a coisa julgada. Ele já julgou o dano material? Já julgou o dano estético, se a parte pediu dano estético? Não, só julgou o dano moral. Ele vai colocar fim ao pedido de dano moral, não vai colocar fim ao processo como um todo. Ele vai julgar um dos 3 pedidos. E o processo vai prosseguir quanto aos demais. Ele reconhece a prescrição quanto a um dos pedidos. As partes fazem acordo quanto a um dos pedidos. É possível que o processo prossiga? É possível não, o processo deve prosseguir. Porque o juiz tem que julgar tudo, o juiz não pode se eximir de julgar. Então, quando a resolução, ou quando a aplicação do 354 se dá a uma parcela do processo, o que nos interessa aqui no parágrafo único é essa expressão aqui, ó, a uma parcela do processo. Uma parcela do processo vai ser extinta. Tá tudo entre aspas, porque não faz sentido, né? Uma extinção parcial. Uma extinção de uma parcela do processo. Significa que uma outra parcela do processo vai prosseguir. Então, o que nós teremos no 354? Uma decisão. Sem sombra de dúvidas, é uma decisão. Uma decisão baseada no 485 e no 487, inciso 2º ou 3º. Mas é uma decisão que não encerra o processo. Qual é o tipo de decisão que não encerra o processo? Decisão que não encerra o processo. A sentença é a decisão que encerra o processo. Qual é a decisão que não encerra o processo? É a decisão interlocutória. Artigo 203, parágrafo 2º. Tanto é assim que o artigo 354, parte final, diz: a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas uma parcela do processo, não a ele todo, não vai colocar fim ao processo, porque ele vai prosseguir quanto ao demais. É uma decisão interlocutória. Caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Ó, essa parte aqui. Impugnável por agravo de instrumento. Bom,
Agravo de instrumento é um recurso. O recurso visa impugnar decisão judicial. Por isso que é impugnável, uma decisão impugnável. O que impugna a decisão é o recurso. Tá. Impugnável por recurso, impugnável por agravo de instrumento. Poderia dizer recorrível por agravo de instrumento. Aí, vejam o que consta do artigo 1015 do CPC. Olha aqui. Do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, tem o rol. Algumas decisões interlocutórias são agraváveis de instrumento. Não são todas, mas algumas. O agravo de instrumento é um recurso que visa impugnar decisão interlocutória. Então fica claro que o parágrafo único do 354 é uma decisão interlocutória. E essa menção está no inciso 13, outros casos expressamente referidos em lei. Essa referência em lei está justamente no parágrafo único do 354. O 354, parágrafo único, é que traz o fundamento do cabimento do agravo de instrumento. Os senhores verão isso lá na aula de recursos, nós vamos lembrar disso lá daqui a um ano, mais ou menos, quando estivermos estudando em processo civil 3, o agravo de instrumento. Então está visto aí